Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de julho. Lembramos sempre na primeira sexta-feira de cada mês a devoção milenar do Sagrado Coração de Jesus. Por isso comecemos esta nossa manhã, esse nosso dia, inspirados naquele coração que derrama sangue e água. E deste coração brota os nossos maiores tesouros. O cristão católico vive desses dois sacramentos. O sacramento que nos inicia a vida cristã, o batismo, e o sacramento que nos fortalece e nos edifica a um verdadeiro cidadão do céu, a Eucaristia. Respiremos esta presença de Deus, de um amor tão grande que é capaz de doar a sua vida para que nós não morramos jamais, mas vivamos eternamente na sua presença. É bom viver de Deus, é bom viver de amor. Não seja uma pessoa rancorosa, cheia de ódio, de indiferença. Você está se matando pouco a pouco. Prefira viver de amor. Quem vive de amor não guarda rancor, não alimenta ódio e indiferença. Mas quem alimenta o amor vive totalmente aberto ao novo, ao diferente. Bebamos desta fonte que a Igreja nos oferece ao falar para nós e nos apresentar o Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho que hoje nos é dado pela Igreja é mais uma vez Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muito cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é sempre muito direto e assertivo. Acerta sempre, toca naquilo que precisa ser tocado, nos aponta caminhos muito claros e nítidos. É o que faz mais uma vez hoje. Jesus viu. Começa assim o Evangelho. Jesus viu significa dizer: Jesus identificou que eu existo. Jesus não deixou que eu passasse despercebido. Ele me viu. Aquele cobrador de imposto que ali estava não era visto pelos poderosos do seu tempo, porque era pelo contrário tido como alguém excluído, que não merecia a atenção de ninguém, pois era um ladrão. Jesus viu. Quer dizer, Jesus viu a dignidade desta pessoa. Jesus não olhou para a sua miséria,
olhou para a sua misericórdia. Jesus não olhou para o seu pecado, olhou para o poder, para a capacidade que essa pessoa tinha de mudança. E isso acontece. Jesus viu aquele cobrador de imposto. É a primeira iniciativa de Deus. A segunda iniciativa de Deus é o chamado. Segue-me. Venha pertencer aos meus. Venha seguir os meus ensinamentos. Assuma estes ensinamentos que irei te transmitir. Segue-me quer dizer assumir a missão do Mestre. Segui-lo quer dizer imitá-lo. Segui-lo quer dizer dar a vida por este Jesus. Caríssimos, a atitude seguinte é desse cobrador de impostos, que reconhecendo o ver de Jesus, o convida para a sua casa, para um banquete, para dizer obrigado, Senhor, pelo chamado, obrigado, Senhor, por ter me visto. Ninguém me via mais. Ali se une a este cobrador de imposto todos os seus pares. Os pecadores, os outros cobradores de impostos estão ali, fazendo festa. Porque Jesus os viu. Porque Jesus os valorizou. Os trouxe para o centro, para o meio. O movimento seguinte é dos fariseus, que vê aquela cena, Jesus com os cobradores de impostos e pecadores sentados na mesma mesa, o que para os fariseus era inconcebível. Ele se dirige ao discípulo, já que não tem coragem de dirigir-se a Jesus. Por que vosso mestre come com os pecadores e cobradores de impostos? Jesus não espera que os discípulos respondam, ele que responde. E aí diz ele, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aqueles que precisam de saúde, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Era assim que tratava os fariseus? Cuidava daqueles que já eram cuidados? Valorizava aqueles que já eram valorizados? Desprezava todos aqueles que a sociedade desprezava. Jesus faz o caminho inverso. Jesus veio para cuidar daqueles que ninguém cuidava. Jesus veio para dar a saúde para aqueles que não a tinham. O segundo movimento que vai seguir é aquele que Jesus vai dizer: aprendei, pois, de mim. O que significa? Quero misericórdia e não sacrifício. Sacrifício era a atitude dos fariseus, que ofereciam sacrifício para dizer agradar a Deus. Jesus diz: não são os sacrifícios que me agradam, mas sim a atitude de misericórdia. O sacrifício é um movimento externo, exterior. Jesus chama os seus para um movimento interior, ou seja, o movimento da misericórdia. Não é um movimento exterior, não é uma mudança exterior, é uma mudança interior. O que vale eu ter uma cara de santo, mas dentro de mim ser alguém podre de pecado? Jesus diz, por isso ele vai dizer, eu não quero uma carinha de santo, eu quero um coração que me deseje, eu quero um coração que esteja voltado para mim. É isso que interessa a Jesus. Por isso você que está na Igreja Católica, que temos muitos grupos assim, infelizmente, que tem uma visão puritanista, que todos aqueles que eles acham que são pecadores, que fazem coisas estranhas, são condenáveis. Porque eles julgam pela aparência e não pelo coração. Jesus convida que julguemos pelo coração e não pela aparência. Por isso eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. Aprendamos com Jesus. Entremos nessa escola da misericórdia e deixemos por ela ser conduzida.
E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.